Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para esta quarta-feira, dia 24 de novembro, teremos partidas importantes, válidas pelo Brasileirão da Série A e Liga dos Campeões da Europa, para estarmos analisando e dando nossos palpites. Comentaremos 3 jogos de forma completa e mais 7 de forma reduzida em nosso giro rápido. E no final deste vídeo ainda teremos o bilhete pronto do dia. Então, sem enrolação, vamos direto com nossas análises de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com o confronto da Liga dos Campeões da Europa entre o Atlético de Madrid jogando em casa contra o Milan às 5 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o Atlético de Madrid é o terceiro colocado do grupo B com uma vitória, um empate e 2 derrotas nos 4 jogos disputados até aqui. Já o Milan é o lanterna do grupo, fazendo aí uma péssima campanha com apenas um ponto conquistado. Analisando agora os últimos jogos do Atlético de Madrid atuando em seu estádio, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo argentino Diego Simeone, vem de um bom retrospecto aqui. Nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, atuando na condição de mandante. Já o Milan, quando tem jogado fora de casa, o time, treinado pelo Stefano Pioli, vem de um retrospecto bem irregular aí. Foram 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nos últimos 10 jogos, atuando na condição de visitante. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver uma ampla vantagem para o Atlético de Madrid aqui, com 3 vitórias nos 3 jogos mais recentes entre eles. Inclusive, na atual edição desta liga, o Atlético de Madrid venceu os italianos fora de casa por 2-1. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, o mercado dá um amplo favoritismo para o Atlético neste confronto. Porém, o mercado mais interessante aqui, a meu ver, seria apostar em gols nesta partida. O Milan conta com a volta de seu atacante Ibrahimovic, que não jogou a partida de ida, e deve se lançar todo ao ataque, pois somente a vitória interessa aqui para a equipe italiana, já que, com o empate, também elimina o Milan. Já pelo lado do Atlético, que também precisa da vitória, para ir em busca da classificação para as oitavas de finais da competição, pode aproveitar os espaços deixados pelos italianos e criar boas oportunidades aí de também marcar gols neste confronto. Portanto, nosso palpite aqui será em acima de 2 gols asiáticos nesta partida. Ou seja, só ganhamos a aposta se sair no mínimo 3 gols aqui. Caso saia apenas 2 gols, nosso investimento é devolvido, e se sair apenas 1 ou nenhum gol, aí perdemos a aposta. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1.50. Outra opção interessante aqui, porém bem mais arriscada, seria acreditar na vitória do Atlético de Madrid em casa sobre o Milan, pelos motivos que já mostramos nesta análise. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo para esta opção de aposta em 1.68. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixe aí nos comentários. Galera, com relação a bilhetes prontos, além do que postamos no final de cada um dos nossos vídeos, deixamos outros diariamente em nosso Telegram de forma totalmente gratuita, onde inclusive já ultrapassamos a marca de 14 mil inscritos nele. Também temos um grupo fechado no WhatsApp, onde divulgamos diariamente uma lista com as melhores opções para o mercado de gols do dia, sendo de grande ajuda aí na hora de fazer sua dupla ou sua tripla. Além de enviarmos também neste grupo as melhores opções de ambos marcam, neste caso para uma aposta individual. O link tanto do Telegram gratuito quanto do nosso grupo exclusivo no WhatsApp estão na descrição deste vídeo e todos serão muito bem-vindos por lá. Vamos passar agora com mais um confronto da Liga dos Campeões da Europa, jogo aqui entre o Manchester City jogando em casa contra o PSG às 5 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação do grupo A, já vemos aqui que o Manchester City é o líder do seu grupo com 9 pontos, tendo aí 3 vitórias e uma derrota em 4 jogos disputados. Já o PSG vem logo atrás com 8 pontos conquistados, sendo 2 vitórias e 2 empates até aqui. Analisando agora os últimos jogos do Manchester City atuando no seu estádio, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo Pep Guardiola, vem de uma excelente campanha aí. Nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, atuando na condição de mandante. Já o PSG, quando tem jogado fora de casa, o time, treinado pelo argentino Mauricio Pochettino,
vem de um retrospecto bem mediano aqui, dado o tamanho do investimento feito pelo clube nesta temporada. Foram apenas 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 10 jogos, atuando na condição de visitante. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, tivemos apenas 3 jogos mais recentes entre eles, com 2 vitórias do Manchester City e 1 vitória do PSG. Vale lembrar que, na atual edição da Liga, o PSG venceu o City por 2-0 e na edição passada da Champions League, o clube inglês eliminou os franceses da semifinal, vencendo inclusive os 2 jogos. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, o mercado dá um leve favoritismo para o Manchester City nesta partida. A equipe de De Bruyne, Grealish, Gabriel Jesus e companhia joga em casa diante da sua torcida, é o atual vice-campeão da Liga e precisa garantir aí sua vaga para as oitavas de finais da competição. Porém, do outro lado, temos o badalado time de Mbappé, Messi, Neymar e companhia, que já venceu o Manchester City no jogo de ida por 2-0, vem aí de 7 partidas consecutivas sem derrotas, marcou gols em todos os jogos nessa Champions League e, dos últimos 18 jogos disputados, marcou gol em 16 deles. Desta forma, com 2 equipes muito ofensivas e que devem vir com tudo em busca desta vitória, nosso palpite aqui será em ambas as equipes marcam pelo menos um gol cada nesta partida, com cotação média até o momento da gravação deste de 1.65. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. E, para finalizar nossas análises completas de hoje, vamos passar com o jogo do Brasileirão da Série A entre o São Paulo, jogando no Morumbi, contra o Atlético Paranaense às 9h30 da noite. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o São Paulo atualmente está na 14ª colocação com 41 pontos conquistados, enquanto que o Atlético Paranaense é o 13º com a mesma pontuação, porém com maior número de vitórias como critério de desempate. Analisando agora os últimos jogos do São Paulo atuando no Morumbi, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo ídolo Rogério Ceni, vem aí de um retrospecto bem razoável aí jogando em casa. Nos últimos 10 jogos foram 4 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota, atuando na condição de mandante. Já o Atlético Paranaense, quando tem jogado fora de casa, o atual campeão da Copa Sul-Americana vem oscilando bastante aí, alternando entre bons e maus resultados. São 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas nos últimos 10 jogos atuando no estádio do adversário. E com relação aos últimos 10 confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver uma ampla vantagem aqui para o São Paulo. Foram 5 vitórias a seu favor, 3 empates e apenas 2 vitórias para o Atlético Paranaense neste período. Bom pessoal, aqui vocês podem ver que o mercado dá um leve favoritismo para o São Paulo neste confronto. Pelo bom retrospecto jogando no Morumbi, por se tratar de um confronto direto na briga para se distanciar do Z4 e por, possivelmente, enfrentar um time de ressaca aí após a conquista do Atlético da Copa Sul-Americana, acredito sim neste favoritismo do São Paulo. O tricolor paulista vem descansado por não ter atuado no fim de semana, vem de uma vitória importante por 2-0 contra o seu rival Palmeiras fora de casa e deve ir em busca dos 3 pontos para acabar com os 8% de chances que ainda tem de rebaixamento. Portanto, baseando-se nesta análise prévia, nosso palpite aqui será em vitória do São Paulo em casa contra o Atlético Paranaense, com cotação média até o momento da gravação deste de 1.78, uma excelente odd aí a meu ver. Agora vamos ao nosso giro rápido com os palpites de outros jogos para esta quarta-feira. Besiktas jogando em casa contra o Ajax pela Liga dos Campeões da Europa. Nosso palpite será em acima de 2,5 gols, pagando em média 1.50, ou irem ambos marcam, pagando em média 1.80, esta opção bem mais arriscada aí. Inter de Milão jogando em casa contra o Shakhtar Donetsk, também pela Liga dos Campeões. Nosso palpite será na vitória da Inter em casa, pagando em média 1.34, neste caso sugiro pegar uma cotação melhor ao vivo. Bruges da Bélgica jogando em casa contra o Red Bull Leipzig, também pela Liga dos Campeões. Nosso palpite será em ambas as equipes marcam, pagando em média 1.53. Liverpool jogando em casa contra o Porto, também pela Champions League. Nosso palpite será em
acima de 2 gols asiáticos, pagando em média 1,46. Sheriff Tiraspol jogando em casa contra o Real Madrid, também pela Liga dos Campeões. Nosso palpite será em acima de 2 gols e meio, pagando em média 1,50. Sporting Lisboa jogando em casa contra o Borussia Dortmund, também pela Champions League. Nosso palpite será em ambas as equipes marcam, pagando em média 1,62. E para finalizar, vamos com o Fluminense jogando em casa contra o Internacional pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite será em acima de 1 gol e meio, pagando em média 1,50 até o momento da gravação deste vídeo. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só. Comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo, já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!